Vejam bem, eu vou contar uma história para vocês que talvez ilustre essa ideia da teoria da recepção. A minha sogra, ela na adolescência, ela foi apaixonada por uma pessoa que, por razões contextuais, né, de família e convenções, né, da época, não pôde ter um relacionamento com ela. Mas os dois eram muito apaixonados. E esta pessoa acabou se suicidando por causa disso. Então, isso foi uma experiência que marcou muito a minha sogra. Então, toda vez que ela lê uma obra literária, um romance qualquer, em que não há um final feliz para o amor, né? Em que há uma certa desgraça relacionada ao amor, ela se emociona muito, porque ela lembra da experiência vivida por ela própria, certo? Então, assim, vamos imaginar, ela, quando lê Romeu e Julieta, chora. Por quê? Porque ela significa aquilo, certo? Ela tem uma significação real, embora em circunstâncias diferentes. Mas é uma circunstância, é um contexto real de vida que ela teve. Então, até hoje, ela pode atualizar a leitura de Romeu e Julieta, né, pela experiência que ela teve na vida dela. Agora, eu, por exemplo, leio Romeu e Julieta e a significação para mim é muito mais social, é muito mais de convenção social do que propriamente de uma tristeza ou de um efeito muito devastador de forma emocional, entendeu? Por quê? Porque eu não tive essa experiência. Então, aquilo para mim vai mais para o lado de que as famílias naquela época, né, costumavam contratar casamentos. Então, se a família era inimiga, não podia ter relacionamento com outro membro da família inimiga. Então, eu, claro, tenho uma emoção quando leio Romeu e Julieta que é muito diferente da emoção que a minha sogra tem. Um outro exemplo relacionado a ela. Ela foi casada por 50 e poucos anos. E o marido dela tinha uma predileção especial por duas obras. Uma era E o Vento Levou, e a outra era Casablanca. Então, essas duas obras significam para ela uma emoção, um efeito completamente contrário ao Romeu e Julieta. Certo? Por quê? Porque essas duas obras remetem ela a um casamento feliz, né? a algo que intensifica o sentido do amor, né? Do casamento. Então, é uma coisa completamente oposta à outra experiência que ela teve. Para mim, E o Vento Levou, Casablanca, não tem este efeito. Então, a minha leitura dessas obras é muito mais, como é que eu vou dizer, literária, né, do que emotiva. Então, isso ou são, né, exemplos reais deste princípio da teoria da recepção. E aí vocês podem pensar em milhões de exemplos. Olha só, a gente vê que as pessoas correm o Louvre, o museu, né, na França, em Paris, o mais rápido que eles podem para poder chegar aonde? Para poder chegar em frente ao retrato, né, a pintura da Gioconda, da Mona Lisa, né? Certo?
As pessoas têm assim uma curiosidade enorme para ver a Mona Lisa. As pessoas correm porque a Mona Lisa isso, a Mona Lisa aquilo. Quando a gente chega perto da obra, a gente tem um impacto negativo. Que impacto negativo é esse? A Gioconda é uma obra, é uma pintura quase em miniatura. Super, super, super pequena. Mas ela é protegida por vidros à prova de bala. As pessoas tentam chegar o mais perto que podem, porque querem ver o sorriso enigmático da Mona Lisa. Aí a gente pode pensar assim, bom, se aquilo é um sorriso enigmático, que representa o sorriso misterioso da mulher, né? Continua como estava, hoje continua como sempre foi. A mulher tem essa aura de mistério, né? De sedução, de enigma. Então, toda vez que a gente pensa em enigma, em mistério, né? Vamos dizer assim, relacionado ao sexo, sexo no sentido da pessoa, né? A gente tem aquela sensação de associar isso à mulher. Então, a mulher é que é enigmática, a mulher é que é misteriosa, a mulher é que tem o dom da sedução, né? Então, isso é uma leitura genérica da Mona Lisa. Agora, pode ter pessoas ali que olham para a Mona Lisa de uma forma extremamente pessoal, individualizada. E aí ela vai provocar outras emoções, outras memórias, né? Por quê? Porque os contextos são diferentes. Então, a teoria da recepção, ela tem este viés. Você pode fazer uma intertextualidade genérica com a obra, ou você pode fazer uma intertextualidade individualizada, absolutamente pessoal. Ou as duas coisas, se elas se complementarem ou se associarem. E foi, Gisele? O Diogo, olha o Diogo. Desculpa, professor. Tá girando a câmera dele, pensei que ele fosse ficar de cabeça para baixo agora. Não, então, isso, tá? Tá, voltando. A gente não pode evitar, né, memórias. A memória ou as memórias fazem parte da vida da gente. Então, quando a gente ouve uma música, quando a gente lê uma obra, quando a gente olha para uma escultura, para uma pintura, todas as memórias que nós temos, ou algumas memórias que nós temos, podem aflorar. Certo? Então, você pode usar, vamos dizer assim, a teoria da recepção para fazer uma atualização de qualquer obra de maneira genérica. Então, aí você tem conhecimento de mundo. Eu falei para vocês sobre o racismo ainda há pouco, né? Sobre as demonstrações contra o racismo. Ou você pode fazer essa atualização de maneira absolutamente pessoal, individualizada. Aí a obra vai exercer efeito diferente em cada pessoa. Será que eu consegui ilustrar bem isso aí? Sim, professor. Sim. Então é isso, gente. A estética da recepção, a teoria da recepção, ela centra, né? Ela foca a obra literária no leitor, no receptor, muito mais do que no escritor, do que no produtor. Claro, ele teve uma intenção quando ele escreveu a obra. Ele teve uma intenção naquele momento lá onde ele produziu a obra. Então, havia um contexto, né? Ele tinha uma realidade. Então, ele viu uma situação, né? E reproduziu isso dentro daquela noção do que é a literatura. Mas foi lá naquela época. Você vai fazer a mesma coisa como receptor agora,
na sua época, no seu contexto. Porque se você não fizer isso, você vai entender a obra apenas no contexto histórico, lá onde ela foi produzida, tá? Lá atrás, na época em que viveu o autor. Um último exemplo, tá? Que eu posso tentar dizer e mostrar para vocês é daquela escritora negra chamada Maya Angelou, que foi uma escritora, né? Que teve uma vida extremamente difícil, recebeu o prêmio Nobel, né? Pelas obras dela, e ela foi violência, né? De toda espécie. E, então, as obras dela retratam muito isso. A resistência do negro, a dificuldade do negro, né? A exploração do negro. Então, você pode pegar qualquer obra da Maya Angelou e associar ao mundo de hoje de diversas formas diferentes. Certo? Então, agora, eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Alguma dúvida? Deu para eu ilustrar, esclarecer? Está muito barulho. Oi, Rosilene. É um texto único. Então... Não te ouvi. Rosilene, você desligou o áudio. Tá, então o que eu estou pedindo, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, tá? Pesado.